Charles do Bronx confiante para enfrentar o Rafael Fiziev. Ele diminuiu as preocupações dos analistas, dos outros lutadores que têm falado sobre esse duelo. Entre os lutadores que comentaram Charles do Bronx versus Rafael Fiziev, está o Carlos Prates. E o Charles do Bronx respondeu ele, falou, o que o Carlos Prates fala é algo bom sim, foi uma junção, salvar o card pelo fato do meu nome, mas foi um pedido meu de poder lutar, então o UFC atendeu e salvou o card ao mesmo tempo ao me colocar. Aí ele já elucidou parte das nossas dúvidas sobre o fechamento desse card para o UFC Rio 11 de outubro, e aí ele falou sobre Rafael Fiziev. Vamos ver o que o Charles do Bronx falou sobre o Rafael Fiziev. Fiziev é um cara duríssimo, tem a mão muito pesada, mas eu também acredito no meu poder de fogo nas minhas mãos. Se eu bater, também posso nocautear. Também tenho a parte do chão, então sim, aceitei uma parte pelo coração, mas também com a minha mente, porque eu queria muito lutar essa luta. Léo Guimarães, o Charles do Bronx, está acreditando piamente que é uma boa luta para ele, o Rafael Fiziev, mas está com um discurso tal qual feito antes da luta contra o Lio Topuria de eu posso nocautear, eu tenho poder de fogo na mão. Ele tá tão confiante quanto aquela luta do 317. Cara, eu ficaria confiante se eu fosse o Charles, não pelo poder na mão, não por poder nocautear, mas pela grande vantagem que ele tem no departamento do jiu-jitsu, né? Eu ficaria bem tranquilo se eu fosse o Charles e tivesse isso contra um cara como o Fiziev. Mas é o que todo mundo tá falando. Ele tá voltando em 3 meses depois do primeiro nocaute, literalmente o nocaute da trajetória dele no UFC, né? Já teve nocautes técnicos, mas a primeira vez que ele realmente cai apagado e acaba a luta foi a primeira vez. Então, tem que ver como é que o corpo dele vai reagir a isso em tão pouco tempo. Só que esse blá 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 que tá todo mundo falando, o que eu penso o Charles tem que traçar um plano bem traçado para tentar colocar essa luta para baixo. E aí, como ele fez com o Michael Chandler. Por quê? E, tipo assim, o que eu preciso entender é por que o Charles não vai pensar em colocar o Fiziev para baixo se ele tentou colocar o Chandler, que na teoria tem o carro-chefe no wrestling na luta agarrada, né? Não faz sentido. Por mais que o Fiziev seja difícil de quedar, seja um bom cara ali, um difícil cara para botar para baixo, etc. Tem que tentar, meu irmão, tem que fazer força para isso. Porque se for tentar trocar porrada em pé, pode nocautear, pode, o Charles é perigoso demais em qualquer departamento, mas em pé, meu irmão, é a especialidade do Fiziev, né? Pode mesclar ali com chute, pode mesclar com socos, com joelhada, com o que ele tem ali de diversidade no arsenal dele. Então, me preocupa se o Charles for trocar em pé com ele, mas eu não estou entendendo muito bem o que ele quer fazer. Ele quer dar um show pro público brasileiro para estar na arena? Ele vai querer empolgar com a porrada cantando, ou ele vai querer fazer uma luta mais segura e, né, talvez ouvir reclamações? Porque teve gente que reclamou dele contra o Michael Chandler, né? Então, vamos ver quais são os próximos capítulos, mas eu não imagino que o Charles seja louco de querer só trocar porrada em pé com o Fiziev. Diabo de Village levantou a questão. Acham que o 319 é o melhor card do ano? Esse que está por vir aí no sábado, e nós vamos acompanhar ao longo da semana todas as expectativas. Pô, irmão, difícil, hein? Difícil. Acho que Acho não. até que o card recente, que foi o 317, foi um card bem superior, na minha modesta opinião. Tô falando bobagem, aliás, é o card do UFC 317 com justamente esse que tá na tela, Charles do Bronx, na luta principal. Tivemos bons cards esse ano, não sei se o 319 é o melhor não, viu, Diabo de Village? O que você acha, aliás? Cara, eu acho muito legal essa discussão sobre qual é o melhor card do ano. Só que eu acho que ela é muito mais fácil da gente ter quando as lutas passam, sabe? Porque às vezes uma luta é montada, um card montado, e a nossa expectativa tá lá sempre lá em cima, e quando as lutas acabam acontecendo, a gente acaba se frustrando um pouco por qualquer motivo que seja. O 317 foi muito legal. O 319, cara, pelo menos assim no que eu. no- antes da gente ver as lutas, na expectativa que eu tô criando, ele me parece ser um pouco melhor, cara. Eu tô vendo o Carlos Prates, a gente tem o próprio Kimaev e o Duplessis, que é um combate que a gente tá na expectativa já há um certo tempo. Tem o MVP, pra galera que gosta mais desse estilo, daquele estilo mais marrento dele e tal. Eu acho que ele abrange mais tribos, vamos dizer assim, sabe? Mais estilos de se lutar MMA. E com relação a essa questão do Charles, cara,
Eu estou muito curioso para ver qual é o Charles que a gente vai assistir lá no Rio de Janeiro. Se a gente estiver vendo um Charles, se o Charles for para dar show, para fazer aquele estilo de porradaria, a gente pode para o fã preparar, para os fãs se prepararem para ter uma noite difícil. Não necessariamente difícil no caso dizendo que ele vai ser derrotado, mas difícil de assim fortes emoções, de ter um knockdown, de ter rounds perdidos, de você precisar, de você se ver numa situação em que você precisa virar a luta e tal. Isso tudo pode acontecer e a gente já está acostumado a ver isso do Charles. Se a gente vê o Charles lutando da forma como ele enfrentou o Chandler na revanche, que é o que eu imagino que vai acontecer, aí a gente pode esperar um Charles estratégico, um Charles buscando a luta agarrada, um Charles buscando frustrar, mas ainda assim é importante deixar muito claro, ainda que a gente veja um Charles muito obediente, taticamente falando, ainda assim pode ser uma luta muito complicada, porque como o Léo falou muito bem, o Fiziev ele é muito bom de defesa de quedas. Eu fui olhar agora, pelo menos de acordo, esses números aqui são de acordo com o site do UFC, com o perfil do Fiziev no UFC. Ele tem 90% de defesa de quedas. Então, assim, pelo menos em teoria, é um desafio muito complicado colocar esse cara de costas no chão. O Charles vai tentar 10 vezes e conseguir derrubar uma, pelo menos a estatística diz isso. Então, assim, vai ser um desafio complicado, principalmente por conta disso que o Léo também falou. Ele foi nocauteado. Quando ele subir no octógono, vai estar fazendo 3 meses e meio que ele foi brutalmente nocauteado pelo Topuria. Vamos ver como é que ele se Gabriel sai falou disso com aqui, relação a isso. olha. Gabriel falou disso aqui, olha. O único pé atrás é em relação à recuperação do Charles. Se o queixo estiver abalado, será nocauteado. Agora, se estiver recuperado, acho que ele encontra uma forma de finalizar o Fiziev. É muito surpreendente, né, irmão? Esse tempo de demora, que é muito curto, né, para esse main event. Cara, velho, são 3 meses e 14 dias entre uma luta e outra. E não Loucura. são 3 meses e 14 dias de descanso. São 3 meses e 14 dias com um camp no meio. E assim, no camp, você leva golpes. Claro, você pode fazer que nem o Max Holloway já fez, de passar o camp sem fazer sparring. O Max Holloway já fez isso. O Tony Ferguson, se eu não me engano, teve uma época que, na época que o Tony Ferguson ainda era o Tony Ferguson, teve uma época que ele também fez um camp para lutar sem fazer sparring. Mas eu não sei se a galera da Shootbox tem esse perfil, eu não sei se o Charles tem esse perfil de querer fazer um camp sem fazer um sparring, sem levar nenhum golpe, nenhum soco e tal. É, então, gera preocupação, cara. A gente lembra, por exemplo, do Alexander Volkanovski. Só a gente comparar. O Alexander Volkanovski foi nocauteado pelo Makhachev, voltou 3 meses depois, foi brutalmente nocauteado pelo Topuria, depois esperou mais quase um ano para lutar contra o Diego Lopes, tomou um golpe pesado do brasileiro, foi para o chão, mas bateu no chão e voltou. Será que ele teria essa capacidade se ele tivesse esperado mais de 3 meses e tivesse lutado contra o Diego Lopes naquela ocasião? Será que ele teria tido as condições de se recuperar, ou ele seria nocauteado também, sabe? São questionamentos que é importante a gente fazer, porque é cérebro, né, cara? Não é, não é um chute na canela que você coloca um gelo e uma semana depois você tá bem. É lesão cerebral, cara. Então, assim, mais uma vez, não sou médico, né? Também não vou ficar aqui dizendo que o Charles está errando, porque eu não sou médico, não tenho conhecimento sobre essa área. Mas o retrospecto na história mostra que muitas vezes os atletas acabam se arrependendo desse tipo de decisão.